Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande e também uma honra poder estar nesta noite aqui para cooperar na ministração da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que chegou aqui nesta noite com o propósito de ouvir a Deus, de louvar a Ele, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Quando alguns dias me foi feita a notificação para que preparasse uma mensagem, uma palavra para esta noite, eu orei a Deus e pedi ao Senhor uma direção. Pela sua bondade, eu tenho ministrado a palavra dele desde a minha mais tenra idade, mas desde esta época sempre também estive sensível a procurar saber o que Deus quer falar à sua igreja. A igreja está, por vezes, as igrejas locais, sob os nossos cuidados pastorais, mas a igreja não é nossa. A igreja é de Jesus. Toda igreja tem um pastor, mas nós temos um sumo pastor. E os demais pastores haverão de prestar contas diante deste sumo pastor. Um dia estaremos diante dele, prestando contas das responsabilidades entregues pelo Senhor. E subiu uma palavra ao meu coração, e eu nunca havia falado sobre esse versículo e sobre esse texto. Aliás, é muito raro, raramente, apenas citando, mas raramente eu tenho escolhido o livro de Eclesiastes para basear alguma mensagem. Acho que aproximadamente uns 12 a 13 anos eu ministrei, não mais que isso, uns 15 anos eu ministrei uma palavra aqui no culto da restauração, neste capítulo, mas não era este versículo. Então faz aproximadamente isso aí que eu preguei no livro de Eclesiastes como texto. E hoje Deus me direciona, já há alguns dias, vem falando comigo, e eu quero compartilhar convosco. Tenha certeza de uma coisa, é certo, Deus colocou esta palavra no meu coração. Cabe a você receber ou não, se é para você ou não. Se não for, você aprende e entrega para quem estiver precisando. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7 e versículo de número 1. E eu quero só pedir ao irmão do som que me dê um pouquinho mais de médio, por favor. Eclesiastes capítulo de número 7 e versículo de número 1. Somente este versículo vamos ler. Todo o restante do capítulo trata de assuntos relacionados a este primeiro versículo, mas vamos nos deter apenas nele. Quem achou, diga amém. Amém. O texto sagrado diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Você pode repetir esta palavra, diga assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Dá para dizer amém? Amados, nós estamos em uma abertura de uma Assembleia Geral Ordinária da nossa convenção. Esta igreja está repleta de obreiros que dirigem igrejas, congregações, campos, que cooperam na obra, que fazem alguma coisa no reino de Deus. E Deus reservou esta noite para falar conosco sobre algo que seja duradouro. Algo que seja duradouro é o que Deus tem para nós. Alguns de nós temos tido o desafio de sermos constantes. A segunda parte deste versículo nos fala sobre o fim das coisas, sobre o fim dos nossos dias, sobre o dia da morte. Salomão não estava valorizando e aplaudindo a morte. Ele estava dizendo que no final da etapa podemos de fato constatar o que significa cada coisa e avaliar quem é quem cumpriu a sua missão, quem fez o que devia, quem deixou de fazer o que lhe foi dito. A
A primeira parte do versículo nos fala sobre melhor é o bom nome. Quando diz a boa fama, está se referindo ao bom nome. A sabedoria contida no livro de Eclesiastes nos desafia, é um desafio, a refletir sobre as realidades da vida, sobre o caráter e o legado que deixamos. Um bom nome, ou seja, uma boa reputação, marcada pela integridade e temor a Deus, é superior a um unguento perfumado, que é símbolo daquilo que é impressionante, daquilo que é transitório. O rei Salomão, ele declara que o valor de um bom nome é superior a um perfume cheiroso. Como líderes, obreiros do Senhor Jesus, somos chamados a sermos exemplos de vida íntegra e deixar na terra uma marca que glorifique a Deus. Observe que o livro de Eclesiastes reflete sobre a busca do autor por sentido, satisfação, em meio às futilidades da vida sob o sol. Salomão, ele explora temas como mortalidade, vaidade, a necessidade de uma perspectiva eterna também. E ele conclui, através deste versículo, que ele começa neste versículo, a fundamentar então essa questão da transitoriedade. Ele conclui que os valores duradouros, como caráter e temor a Deus, são mais preciosos do que aquilo que é temporal. O capítulo 7, este que nós lemos no primeiro versículo, oferece contrastes e conselhos práticos sobre como viver sabiamente. Salomão utiliza paralelos para enfatizar os valores duradouros como o caráter, porque eles são superiores do que aquilo que é momentâneo. Dê uma olhada para o texto bíblico que nós lemos. O texto fala sobre a palavra melhor. E esta palavra melhor indica aquilo que é superior, aquilo que é mais desejável, aquilo que é mais benéfico, é melhor. Então, quando ele inicia a fala dizendo melhor, já somos despertados para saber aquilo que é melhor. Talvez você não tenha parado para pensar, mas as coisas boas são as maiores opositoras daquilo que é melhor. Por vezes nós nos acomodamos com aquilo que é bom e deixamos de buscar aquilo que é melhor. E Deus, nesta noite, nos reuniu aqui para dizer: você pode buscar aquilo que é melhor. Você não pode ficar estagnado com aquilo que é bom. E ele faz um contraponto da boa fama, que vamos traduzir, vamos repetir mais a palavra bom nome, porque é isso que quer dizer essa palavra fama, aí é o nome que repercute. Então vamos lá, eu preciso parar para pensar, que bom nome é esse? Relacionado como superior àquilo que ele chama de unguento, ou melhor unguento, ou óleo cheiroso. A palavra então melhor diz que é superior. O que é superior? O bom nome. Eu quero que você repita assim: o bom nome é superior. Que nome é este? Ele está falando aqui algo baseado na cultura hebraica, porque na cultura hebraica essa expressão que aqui está como nome é uma palavra chamada Shem. E quando ele fala Shem, ele está atrelado a outra palavra chamada Tob. E Tob é o que é melhor, e Shem é o nome, então é o nome melhor, o nome é melhor. Ele não está falando aqui de identificação, ele não está falando de nome próprio, ele não está dizendo assim, perdão de não dirigir, pastor, mas vou logo direto ao nome, estamos tratando nome, o Aldo melhor, não. Ele não está dizendo Manuel melhor, ele está dizendo algo que não apenas lhe nomeia, mas algo que lhe caracteriza. É aquilo que repercute. E o que é que lhe caracteriza? A sua mãe lhe chama Manuel, José, Tobias, Arquimedes, vamos complicar os nomes agora, né? Epafrodito. Como é seu nome? Sua mãe lhe chama por esse nome. Mas pelo que você será conhecido? Quando falam o seu nome, se lembram de quê? Isso me faz lembrar agora
Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: olha, eu queria ir aí, mas eu não posso. E eu queria ir para ver vocês, ver como vocês estão. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus para vocês, eu não posso. Eu queria ir transmitir algo de Deus para vocês, mas eu não posso. Aí eu estou mandando Timóteo. Quando Paulo se lembra de alguém para pregar, ensinar, zelar, aconselhar, nutrir, alimentar, demonstrar amor, cuidado, ele se lembra de Timóteo. Por favor, pare para pensar. Quando falam do seu nome, se lembram de quê? Quando pensam em uma coisa boa, se lembram de você? Quando falam de alguém comprometido com as Escrituras, se lembram de você? Ou quando se lembram de ti, é porque se lembraram de um falador. De alguém que arde por um fuxico. De alguém que gosta de alimentar mentiras. De inventar histórias. Eu orei a Deus para falar. Este nome que o sábio Salomão usa aqui no livro de Eclesiastes é o que lhe repercute. A boa fama, o bom nome é mais precioso do que unguento. E o que é unguento? Unguento, ele é um óleo cheiroso. E todos sabem que perfume, mesmo que tenha bom fixador, depois de um tempo ele para de cheirar. Existem alguns elementos, existe uma verdadeira ciência em torno da perfumaria. Os franceses são especialistas, mas os árabes estão correndo atrás. E todos sabem que mesmo com fixadores potentes, ele vai embora. E quem cheirou, memorizou, e só fica na memória. A água vai tirar, o tempo vai tirar, o perfume é passageiro, o cheiro passa, mas o bom nome vai ficar. O bom nome permanece. O bom nome fica. O nome de alguém funciona como o resumo da sua vida. Quem é você? Mas o bom nome representa a reputação construída com integridade e coerência. O nome é o resumo da vida. O bom nome é o resumo daquilo que foi construído com integridade e coerência. Mas o que se faz numa época em que é trabalhado de forma exaustiva a questão do marketing pessoal? Sim, estamos vivendo uma época em que as pessoas aprenderam e trabalham de forma assustadora por uma questão de imagem. Que digam as pessoas públicas, gastam fortuna com isso. Eu não sei se eu digo. O nosso governo, lá vai, me meti. Está gastando uma fortuna para convencer o povo que está tudo bem. Só que se isso fosse só questão institucional, a gente dizia assim, essa raça. Mas não é. O povo aprendeu a ser ruim. Está na época e na moda que as pessoas lutam não para ser, mas para aparentar que são. E o que tem de gente que trabalha na obra de Deus, que não é, mas quer mostrar que é. Que não faz, mas faz a propaganda que faz. Mas eu preciso lhe dizer hoje que ninguém será um homem de oração porque diz que ora.
mas porque de fato gasta tempo com Deus. Ninguém será profeta de Deus porque falou algo. Vai ser profeta de Deus, segundo a Bíblia, é quando esse algo se cumprir. Aí, está lá no testemunho bíblico: será reconhecido como homem de Deus. Dizer que ama missões não é suficiente, tem que priorizar missões através das atitudes. O testemunho de Deus é que vale. As nossas técnicas de publicidade nossa não vão trazer resultados. O que traz resultado é o trabalho. Dizer que está fazendo não é estar fazendo. Dizer que está comprometido não é estar comprometido. Dizer que está de mão dada não é estar de mão dadas. Pedir para que alguém fale bem de você não faz de você uma pessoa boa. Mas no final das contas saberemos quem é e quem não é. O tempo vai dizer quem é e quem não é. O tempo vai dizer quem está na equipe e quem está contra, quem é boicotador e quem é verdadeiro. O tempo vai dizer quem está remando, ou quem está para frente, ou quem está puxando para trás. Deus fala através do tempo, e eu digo: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A palavra para unguento está ligada a mesma palavra que está ligado para nome. Ele fala melhor o nome, depois ele fala unguento melhor. Pastor, na minha Bíblia está escrito diferente. Bom, vamos lá. Na minha diz: melhor é a boa fama, ou o nome, do que o melhor. São as mesmas palavras, unguento. E na minha tradução não diz melhor, mas lá no texto original, a mesma palavra para melhor na primeira fala é melhor na segunda. Dando a entender que esse óleo cheiroso é um óleo especial, porque ele é desejável, amável e agradável aos sentidos. A pessoa fica com a mente grudada, sente o cheiro e fica memorizado. Está falando de um unguento precioso. Mas vem cá, e esse unguento é precioso e ele ainda assim é inferior? É, porque ele é transitório. Como eu estava dizendo, o unguento passa o tempo do cheiro. E Salomão disse: o seu nome tem que durar mais do que o cheiro que se sente do unguento. O cheiro do unguento é hoje e amanhã, e o seu nome vai ficar só em 2 dias. Mas que nome é esse? É o nome da propaganda? Não, é o nome de quem você é, das suas características construídas em Deus, e daquilo que você tem feito e desempenhado no reino de Deus. Unguento era um óleo perfumado que tinha pela sua qualidade. Contudo, com a sua fragrância fosse boa, o cheiro iria se acabar. Todos sabem que o perfume chama a atenção de quem sente o cheiro. Há pessoas que estão satisfeitas em apenas chamar a atenção. Mas é bom chamar a atenção, tudo bem, mas é uma coisa boa, mas tem outra coisa melhor. O que é? Permaneça com a sua durabilidade através da sua característica de integridade diante de Deus. Deus não nos chamou para chamar atenção com cheiro. E tem deles que nem cheira, fede. Deus nos chamou para nós darmos frutos permanentes. O nosso chamado foi para impactar a geração que vivemos e influenciar, inspirar a geração que vem. Em tempos de busca de reconhecimento instantâneo, de likes, seguidores, lembre-se de que o verdadeiro impacto da sua liderança está no que permanece após a sua partida. Quando você partir, o que é que vai ficar? O perfume passa, mas o bom nome permanece.
Eu quero citar um exemplo aqui. Eu li esses dias esse trecho de história sobre um homem que procurou uma taberna na Inglaterra. Ele procurou uma taberna para beber uísque. E quando chegou naquela taberna, ele disse: olha, aqui me disseram que é a única taberna que tem nesse lugar. Ele disse: pois é, então bote um uísque. Não, mas eu não vendo mais uísque. Espera aí, é a única que tem? Eu já procurei por todo canto, não achei. A única que eu acho não tem uísque. Você está aberto para quê? O pessoal vem aqui para conversar, para dialogar, e toma outras coisas, mas bebida alcoólica a gente não vende mais não. E por quê? Se não tem quem queira. O quê? Nesta cidade não tem mais ninguém interessado em uísque? Sim, não tem. Mas como pode? Se eu vou lhe explicar. Passou por aqui um homem chamado John Wesley. E com muita autoridade ele falou contra o pecado e de uma vida com Deus. E ele nos ensinou que Deus deseja a nossa sobriedade, que não tem como um homem ter conversa e intimidade com Deus com a mente turva. Por isso, o homem que se embriaga, ele não pode ter sanidade para ter um relacionamento com Deus. E ele ensinou para nós que é uma violência bebermos o álcool, nos embriagarmos, e que nós precisamos ter uma comunhão com Deus, conhecimento de Deus. E esse povo deste lugar se converteu. As brigas acabaram porque a bebida não tinha mais, não teve mais briga, não teve mais confusão. O povo daqui é amigo, é cordial, e todos os bares se fecharam. O único lugar aqui que ficou aberto, que era bar, é o meu, mas não é para vender não, porque eu também me converti. Eu tenho uma pergunta para você. Por onde você passou, você pregou? Onde você está, você prega? Quando você prega, qual é o resultado? Que impacto você está causando na sua geração? Quando você for embora do lugar onde está, se dirá alguma coisa a respeito de obra de Deus feita por ti? Bota a tua cabeça para pensar, para de viver o cheiro do unguento. Chegou a hora de você começar a construir diante de Deus, através de comunhão com Ele e através de contato com a palavra dEle, a construção de uma característica que esteja ligada a Ele, para que onde você quer que você chegue, fiquem as marcas de Deus naquele lugar. Porque este bom nome não é o bom nome do marketing construído. Este bom nome é o nome de alguém que teve negócio, experiências profundas com Deus, e por onde passou, impactou o povo onde esteve. Você não vai dormir facilmente hoje. Deus está lhe chamando a pensar o que é que você está fazendo durante o tempo de vida que está na terra. Que nome é esse que vão chamar você quando você partir? Vão fazer chacota do seu nome, eu vou reconhecer. Aqui passou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando Salomão fala do dia da morte, em relação ao dia do nascimento, ele não está glorificando a morte. Ele está destacando o dia da morte, revelando o verdadeiro impacto que esta pessoa causou durante o seu tempo de vida na terra. Aqui nós vemos que o nosso compromisso como homens de Deus, pessoas comprometidas com o reino de Deus, não é apenas em começar bem, mas terminar bem, deixando um legado que glorifique a Deus. Até o dia da sua morte, qual cheiro será sentido e fará lembrança de você? Diante dessa realidade, eu quero lhe chamar, para começarmos a terminar essa mensagem, eu quero lhe chamar a atenção sobre aquilo que eu devo levar em conta. Como é que eu posso pensar para os próximos dias, se até agora você não conseguiu começar a construir este nome diante de Deus e através de Deus e da presença de Deus, que vai repercutir como história de alguém que passou por esta terra? Chegou a hora de você começar a levar em conta algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa cuidar
para que este nome seja construído diante de Deus, é dar importância ao seu caráter. Acreditem com toda a alma, Deus prioriza o caráter daqueles que trabalham para Ele. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, ele estava com toda a convicção, era total convicção, que ele estava prestes a morrer. Ele sabia que ele estava escrevendo talvez a sua última correspondência, e foi a última correspondência. Talvez ele soubesse que era a última, mas com certeza foi. Após concluir a segunda carta, com 48 horas, ele foi decapitado. E sabendo, porque ele registra na carta dizendo: o tempo da minha partida está próximo, ele sabia que ia embora. E sabendo que ia embora, ele se dirige a Timóteo, sabendo que Timóteo era aquela pessoa com as características que eu logo no início falei, mas ele disse: não basta tudo que você já é, eu preciso lhe recomendar uma coisa, Timóteo: permaneça naquilo que aprendeu. E tenha consciência de que a palavra, ela é apta, ela é proveitosa, ela é útil para corrigir, redarguir, ensinar e formar. E ele fala prioritariamente, primeiro, para que o homem de Deus seja, repita por favor, para que o homem de Deus seja. Ele está falando do caráter do homem de Deus. A escala de prioridade é, primeiro, o seu caráter. Antes de Deus estar interessado no seu trabalho, Ele está interessado no seu coração. Antes de Deus estar interessado naquilo que você faz, Ele está interessado em quem você é. Para que o homem de Deus seja perfeito. E agora vem a qualificação: perfeitamente instruído. Por último, ele diz: para a obra. Você está muito preocupado com a obra que tem que fazer? Tem gente ocupada na obra, todo atrapalhado. Tem gente que é obreiro, mas ainda não se comporta nem como crente. Mente e trapaça. Eu vou parar por aqui. Mas o que fazer então para corrigir isto? Para que o seu nome contribua com o reino de Deus, mesmo depois da sua saída, da sua partida ou da sua morte. O que fazer? Permita-se ser trabalhado no caráter pela palavra de Deus. Permita-se ser trabalhado pela palavra. Coloque o seu olho naquilo que é duradouro. Há pessoas, pastor Martim, que não se importam com o dia de amanhã, dão coice para todo lado, inventam histórias, semeiam contendas, e não sabem que o dia de amanhã vai cobrar tudo. Então, por favor, tenha um caráter tratado por Deus, mas coloque o foco no dia de amanhã. A sua carreira ministerial será travada se você não tiver boa convivência com os seus companheiros. Paulo chama aqueles que trabalham com ele de companheiro. Você sabe o que é companheiro? Missionário, por gentileza, venha até aqui, por favor. Encoste aqui do meu lado. Coloque o ombro junto de mim. Sabe o que é companheiro? É alguém que encosta o ombro e divide a carga. Vamos andar agora, bora. Aleluia. Agora ele vai deixar a carga comigo e vai voltar. Pode ir. Deus te abençoe. Você quer aparecer rapidamente? Seu nome não será construído. Mas se você quer aparecer rapidamente, você adule por causa de interesse e tente apagar a estrela alheia.
Você quer prevalecer às custas da desgraça alheia? Idealize o que é ruim e acredite aos outros a sua fala. Agora, se você quer terminar a carreira guardando a fé, você combata o bom combate, complete a carreira confiando em Deus, que Ele chamou, e seja fiel, seja fiel, seja fiel a Ele. Como estão seus relacionamentos? Dizia o saudoso pastor Raimundo João de Santana, falou isso muitas vezes para a gente. Não viva só. Quem quer viver só, morre só. Seja companheiro. Invista em pessoas. Construa pontes e não muros. Eu tenho uma pergunta para você. O que é que você está plantando? Se você quer uma colheita rápida, entenda. Plante coentro. Se você quer uma colheita periódica, entenda. Plante fruteiras, vai ter período dela. Se você quer colher para a eternidade, a história é outra. Plante igreja, ganhe alma, pregue o evangelho. Se você quer plantar para a eternidade, você vai se dedicar aos novos líderes, à formação de novos obreiros e à vida de discipulado. Aleluia. E como última etapa, daqueles que querem ver o futuro e querem que suas vidas sirvam, construam um bom nome em Deus, não é em você, é em Deus. Tenha um relacionamento íntimo com Ele. Nenhum líder espiritual consegue deixar um legado duradouro sem um relacionamento profundo com Deus. Todos os servos de Deus que deixaram marcas por onde passaram tinham algo em comum. Eles compareciam frequentemente diante de Deus, falando com Ele e ouvindo a sua voz. John Wesley disse: o que somos diante de Deus é infinitamente mais importante do que o que somos aos olhos dos homens. Moody, um grande evangelista, afirmou: o mundo ainda está para ver um homem totalmente entregue nas mãos de Deus e rendido a Ele. Eu quero concluir a minha palavra e perguntar a você: o que você está fazendo? Quem é você? Quando seus dias se findarem na terra, o que vão dizer da sua trajetória? Qual o resumo da sua vida? A que você está se dedicando? O que é prioridade na sua vida? Como você será lembrado? Seu nome estará associado ao temor a Deus e à integridade e ao amor pelas pessoas? Como líder, invista no que é eterno. Viva de forma a glorificar a Deus. Caso contrário, não lhe restará um bom nome, mas um mau cheiro da lembrança do seu nome. Que Deus nos abençoe. A exposição da palavra de Deus, nosso Senhor. Abra bem os ouvidos da alma para ouvir a palavra de Deus e guardar aonde? Coração, como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. É verdade. Devemos guardar a palavra no coração. E tem uma coisa: nós somos muito tentados. Muito tentados. Quando o diabo partir para cima de você, você não vai dizer para ele: espera aí que eu vou buscar ali a Bíblia. Espera aí. Não. Já vai estar lá no coração. É verdade. Lá no coração. Aí você parte para cima dele com a palavra de Deus. E tem uma coisa, irmãos: ele vai embora. Ele vai embora, mas tem outra coisa: ele dá a volta. Ele vem, tenta, você resiste, certo? Combate com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Aí ele vai embora. Aí depois ele volta. Depois ele volta. Jesus, ele não foi tentado somente uma vez, não. Jesus foi tentado várias vezes, e em todas as áreas. Jesus foi tentado, mas ele venceu. Ele venceu. Ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado. Glória a Jesus. E tem uma coisa, irmãos: na oração, mudei na oração do Pai Nosso que ele nos ensinou, e nós estamos seguros disso.
Glória a Jesus. E não nos deixes cair em tentação. Ou seja, eu sozinho enfrentar um espírito da estirpe do diabo é muito difícil. Agora tem uma coisa: o Espírito Santo na minha vida, não tem diabo que resista. É verdade. O Espírito Santo na sua vida, o diabo vem, mas você está cheio do poder do Espírito na vida, sem freio. Glórias a Deus. É verdade. Queridos, temos lido aqui uma mensagem esta noite, o Salmo 78. Conforme eu já fiz saber para vocês, que este salmo foi escrito por Asaf, um levita, um homem muito dedicado a Deus, um homem muito crente, dotado de dons, era mestre em música, cantor, um homem que na verdade temia ao Senhor e andava nos seus caminhos. Salmo 73, ele desviou os olhos assim e começou a ver a vida dos ímpios, e seus pés quase se escorregavam, mas ele diz: até que entrei no templo de Deus. Glórias a Jesus. Aí compreendeu todas as coisas. Ele escreveu mais ou menos uns 12 salmos, e este salmo aqui, irmãos, 78, ele traz, claro, dentro do saltério do judaísmo, era um louvor ao Senhor nosso Deus, mas também, irmãos, é uma palavra de exortação e de estímulo para cada um de nós. Nós temos os hinos da nossa harpa cristã, são hinos belíssimos, mas não é somente a música, a letra traz uma mensagem para cada um de nós. Eu confesso para vocês, quando canto o hino 15 da nossa harpa, o hino universalmente conhecido, eu fico pensando, porque o hino 15 traz uma mensagem para mim. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu, mas do céu ele desceu, e seu sangue, para quê? É verdade. Isso é uma mensagem muito forte para nós. Glórias a Deus. Então, neste louvor há uma mensagem aqui para nós, e ele retrata muito bem, amados irmãos, as palavras do Senhor, começando por Moisés até Davi. Ele faz menção histórica e resgata a nossa memória o que Deus fez por Israel. E os levitas, os cantores, eles cantavam no culto ao Senhor, e quem estava ouvindo devia guardar aquela mensagem, aquela palavra. É que a lei foi dada por Moisés, todas as instruções no que tange ao povo de Israel, profecias até a respeito de Jesus, nosso Senhor, e que eles deviam guardar no coração aquelas palavras. E o Senhor já havia dito: estas palavras que eu ordeno hoje estarão bem perto de ti, no teu coração. Tudo isso para o povo não se esquecer de que o povo era cativo, o povo estava na servidão na terra do Egito, e Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo. Glórias a Jesus. Um começou a clamar, outro, mais outro, e foi aumentando o número.
finalmente os filhos de Israel no Egito, sem suportarem mais as dores da escravidão, chicote de Faraó, o povo ergueu a voz, clamou ao Senhor, e Deus disse para Moisés: ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. Glória a Jesus. E levanta Deus Moisés, e glória a Deus, naquela noite celebraram a Páscoa, alegria, e saíram da terra do Egito. Glória a Jesus, tudo feliz. Tem uma coisa, irmão, e saíram bem abastecidos com alimentos e riquezas também. Deus deu graça ao seu povo perante os olhos dos egípcios. Saíram com roupas, com vestidos, com alimentos, com prata, com ouro. O Egito ficou pobre e o povo saiu. Só que do Egito até a terra prometida, o povo tinha que passar por aquele deserto, sol quente, abrasador, à noite a temperatura cai abaixo de 0 graus. Eu já estive lá, já passei por lá e vi aquela situação. Durante o dia, misericórdia. À noite, 2 horas da manhã, eu fui subir o Monte Sinai. Confesso para vocês, não sentia nem tocar no nariz, até a respiração era difícil. Enfim, o povo tinha que passar, tinha que atravessar a península do Sinai, e não era fácil. Mas o Deus que ouviu o clamor do seu povo, o Deus que levantou Moisés, era o mesmo Deus que estava presente entre eles. Aleluia. E eu quero dizer para vocês aqui esta noite, nós fomos resgatados do Egito também. Fomos resgatados deste mundo. Estamos atravessando este deserto até a Canaã celestial. Aleluia. E olhe que nós enfrentamos. O deserto não é fácil. Geograficamente, o deserto é um lugar de difícil sobrevivência. Lugar seco e quente, sem comida, não tem água no deserto. Difícil de suportar, uma terra inóspita, tem feras, tem escorpiões, tem serpentes, temperaturas extremadas, tem tempestades, poeira para valer ali, tudo aquilo. Mas a presença de Deus, Moisés não estava só, Deus estava com ele. Ou seja, meus irmãos, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo viu o milagre acontecer. Faraó vinha atrás com seu exército bem equipado para trazer o povo de volta para a escravidão. Moisés ora, e Deus ordena que ele toque as águas, e ele obedece, e formam-se 2 montões, 2 paredões de água, um à direita e outro à esquerda, e o povo passou a pé enxuto, nem lama tinha, o povo passou a pé enxuto. E lá do outro lado, Miriam e as mulheres saltitaram, cantaram, louvaram, exaltaram o nome do Senhor nosso Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Os deuses do Egito já tinham sido derrotados pelas pragas que Deus havia enviado. Deus havia mostrado aos egípcios que os deuses deles não valiam nada, mas o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Então, como já disse para vocês, um lugar inóspito, muito quente, temperatura muito alta.
Aí Deus providenciou, durante o dia, uma nuvem. Uma nuvem. Ninguém se queixava de calor. Ninguém se queixava de calor. A nuvem estava. À noite, uma coluna de fogo. Isso já dá para a gente glorificar a Deus, exaltar ao Senhor. O povo devia, irmãos, glorificar a Deus, e devia dizer: não há Deus como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não há Deus como Deus de José, como dos patriarcas. Mas, irmãos, quando chegou à base do Monte Sinai, Deus chama Moisés. Moisés sobe o monte, o povo fica lá embaixo. Aí vieram os incrédulos, sabe? Disseram: nós não sabemos que sumiço tomou este Moisés. Nem sabemos. Então, Arão, vem cá, Arão. Arão era irmão de Moisés. Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque nós não sabemos como foi que Moisés desapareceu, onde é que ele está. E Arão, irmãos, tomou os brincos, o ouro do povo, e fez um bezerro de ouro. E o povo, irmãos, pecou contra Deus, o pecado da idolatria, e o povo se prostituiu. Foi algo assim tremendo. Aí Deus disse: Moisés, desça rapidamente aí. O povo que eu tirei do Egito, Moisés, está desviado. Moisés chega lá e vê, irmãos, aquele carnaval. Moisés ficou tão irado também que quebrou as tábuas da lei em cima do bezerro de ouro, esmagou, tornou em pó. E disse ele: quem for do Senhor, venha a mim. Quem for do Senhor. Eu fico olhando assim, observando que mesmo no meio assim ao pecado, à idolatria, mesmo assim diante da incredulidade, Deus tem sempre um remanescente. Glórias a Deus. Eu quero dizer para vocês aqui esta noite que o Brasil é o maior país pentecostal do mundo. O Evangelho tem alcançado todo este imenso país. Igrejas evangélicas não faltam. Evangelhos, os mais estranhos, estão presentes aí. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho do coaching, é o evangelho social, é o evangelho liberal. É esse evangelho aí, irmãos, que não transforma, que não muda a vida de ninguém. E alguém não pensa: a igreja evangélica no Brasil está longe de Deus, a igreja evangélica no Brasil não tem mais. Eu digo para vocês: Deus tem um remanescente neste país. Elias até pensou que estava só. Mataram todos os teus profetas, só eu escapei. Deus disse: não, ainda tem 7.000 que não se dobraram, nem beijaram a Baal. Fique certo disso, Elias. Eu quero dizer para vocês aqui esta noite: não fiquem olhando para a vida de desmantelado, não. Não fique olhando para a vida daquele que se diz crente de Bíblia na mão e vive no pecado, no mundo tenebroso. Olhe para Jesus. Diz o escritor aos Hebreus: olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele. E a tribo de Levi se apresentou. E o povo continuou. E olha, irmãos, que aquele povo viu as maravilhas de Deus. Aí fico assim observando Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10 da sua primeira carta, nós vamos encontrar, irmãos, o que Paulo está dizendo. Veja só, olha: ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais, ele era judeu, Paulo era judeu, nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, a nuvem que eu falei para vocês, coluna de nuvem, e todos passaram pelo mar, o mar vermelho se abriu e todos passaram, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, ou seja, se identificaram, e todos comeram do mesmo maná, ou manjar espiritual, que vinha do céu, não era da terra, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Olha, você faça de tudo para agradar ao Senhor, agrada-te do Senhor. É o que diz o salmista no Salmo 37, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura para quê? São lições. Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui. Olha, as lições de pessoas que temem a Deus e fazem o que é certo, você deve copiar para si. De pessoas erradas que pecam e são destruídas e se levantam contra Deus, e a gente vê o fim que é triste, você traga sempre na memória, eu nunca vou fazer aquilo. Sabe? Tome por exemplo aqueles que agradaram ao Senhor, que serviram ao Senhor. E essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque a mensagem não é dessa. E não vos façais, pois, idólatras como eles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Vocês imaginem. Porque eu digo para vocês, irmãos, que Deus é amor, sim ou não? Deus é santo, Deus é puro, mas Deus é fogo consumidor. E por que Ele é fogo consumidor, pastor? Porque Ele é justo. É um atributo de Deus, a justiça. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, as serpentes ardentes. Por causa, irmãos, da falta de temor a Deus. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, meu e você. Porque eles saíram do Egito, foram libertos, mas, irmãos, tentaram, murmuraram, se voltaram para a idolatria, se prostituíram. E tem uma coisa, daqueles que saíram da idade de guerra, de 20 anos para cima, não chegaram na terra prometida. Seus corpos ficaram no deserto. Ficaram. Aí eu pergunto, aquele povo tinha razão para murmurar? Tinha razão para se encaminhar pela idolatria? Eles não sabiam, não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Foi uma decisão pessoal. E morreram. Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés e foram mortos. Sabe, irmãos, eu pergunto a você, você tem de que reclamar de Deus? Por que murmurar? Por que se queixar? Por que não tomar a mesma decisão do patriarca Jó? Pese-me Deus em balanças fiéis e verá Ele a minha sinceridade. Foi Deus quem deu testemunho de Jó.
que era um homem justo, que era um homem íntegro, que era um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Foi Deus quem disse isso. Mas agora estava passando por aquele momento difícil, mas ele não murmurou, ele não se queixou. Até a pessoa mais íntima dele chega para ele e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Não vale a pena. Parece que ela era da teologia da prosperidade, porque tem gente, irmão, que só dá glória a Deus quando está tudo bem. Quando você estiver doente, for preciso se internar no hospital, estiver lá na UTI, dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Eu não sei por que está me acontecendo, mas eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele me resgatou, eu sei que Ele me purificou, eu sei que Ele está comigo. E disse Jó: ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Não temos de que reclamar de Deus absolutamente nada. Eu sei que nós somos provados na caminhada do deserto, em busca da Canaã celestial. Nós somos provados. São provações que nos chegam, nos batem à porta, mas nem por causa disso nós vamos nos queixar de Deus. Ele nos libertou do Egito, do mundo. Ele abriu o mar vermelho, nós passamos. Durante o dia tem uma nuvem, à noite tem uma coluna de fogo. Tem maná que cai do céu. Tem codornizes que Deus manda à tarde. Pela manhã era pão, à tarde era carne. Nada faltou para o povo. Se queixar de quê? Aleluia. Se você está passando alguma provação na vida, se você está enfrentando alguma dificuldade na vida, não murmure, não se queixe, não reclame, sabe? Aleluia. Confie no Senhor, confie no Senhor, porque o Senhor diz através do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz o Senhor: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia, glórias a Deus. Eu sei, amados irmãos, que somos provados desta vida, enfrentamos tentações fortíssimas que vêm do diabo para nos derrubar. As provações são de Deus, as tentações são do diabo. Deus nos prova para que a nossa fé seja fortalecida. O diabo nos tenta para que nós caiamos e percamos a riqueza que temos recebido de Deus. Mas saibamos de uma coisa, que na tentação busque ao Senhor, é Ele quem te fortalece. Na provação, aleluia, agradeça a Deus: eu estou sendo provado, mas o Senhor está comigo, e não temerei o que me possa fazer o homem. São aflições que passamos na vida, são tribulações que passamos, perseguições que enfrentamos, sabe? Tudo isso passamos. Eu digo para vocês, o céu que almejamos não é aqui na terra, não. Tem muita gente querendo trazer o céu aqui para a terra. E tem alguém dizendo por aí: olha, se você adoece, é porque você não tem fé. Não vai acreditar nisso, não. Aquele homem que nasceu cego, o discípulo perguntava: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Vem, na verdade, irmãos, para um cumprimento.
da vontade de Deus, para a operação, para que Deus seja glorificado. Se você está sendo provado, não sei, na sua despensa que está vazia, está desempregado, está doente, está passando alguma aflição na vida, de ordem física ou emocional, e talvez até espiritual, não se desanime, não retroceda na vida, prossiga, vá em frente, levante a cabeça, glórias a Deus. O Senhor é fiel e está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Aleluia. Adão foi provado, Abel foi provado, Abraão foi provado, Isaac foi provado, Jacó foi provado, José que o diga, as provações que passou. Mas eu quero dizer para vocês que estes homens venceram, porque a sua fé estava firmada em Deus nosso Senhor. Aleluia. Somos, na verdade, provados na caminhada desta vida para o céu. Agora, não desista, não desista, não enfraqueça sua fé em Deus, sua confiança. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Glórias a Deus. As provações que passamos aqui, os desertos que enfrentamos aqui, as dificuldades, os momentos difíceis que atravessamos. Eu atravessei isso quando era criança, quando era jovem, como pastor, enfrentei tudo isso na minha vida, mas estou aqui aos 71 anos, feliz e agradecido a Deus. Aleluia. Só tenho que bendizer ao Senhor, como disse o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que sara, é Ele que perdoa. Aleluia, é Ele quem faz todas estas coisas, segundo a sua palavra. Glórias a Jesus. Portanto, Asaf mostra para os filhos de Israel os benefícios, os feitos do Senhor na vida do seu povo. Olhando a história da igreja, eu posso ver Jesus, Ele edificou a igreja na rocha, na pedra, que era a sua pessoa. A igreja não está edificada em teologia, a igreja não está edificada em filosofias, a igreja não está edificada em homem algum, a igreja está edificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele. E olhando exatamente a história da igreja, tinha tudo para não chegar no século 21. Teria se acabar lá na sua base. Vocês imaginem, Jesus tinha 12 apóstolos, um o negou, outro o traiu. E finalmente, quando preso, julgado, todos o abandonaram. Tinha tudo. Mas sabe, Jesus morreu. Eles ficaram tristes, sem esperança, trancados, com medo dos judeus. Mas ao terceiro dia, a história muda. Aleluia. A história muda. Jesus aparece entre eles: Pai seja convosco. Aleluia. Glórias a Deus. No ano 96, João preso lá na ilha de Patmos, uma colônia penal, já estava lá para morrer pelas feras, mas foi ali
que ele teve aquela visão, e o homem se apresentou a ele, e ele, diante daquela imagem, vendo exatamente o seu rosto que brilhava, seus pés como latão reluzente, suas vestes como branco, seus olhos, da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. João não suportou aquela visão, caiu aos seus pés, e aquele homem chega e coloca a sua mão sobre ele e disse: João, não temas, você nem sabe quem eu sou, mas eu vou lhe dizer, eu sou aquele que fui morto. Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo, e vivo para sempre, glórias a Deus. E tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Todo o poder me foi dado dos céus e na terra. Não há força, nem humana nem espiritual, que resista o poder que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, jovens aqui presentes, amigos que ouvem a palavra de Deus, não temos que recuar, que retroceder, não temos de que murmurar, de se queixar, de lamentar, não faça isso. Por mais que você esteja passando uma prova no deserto da sua vida, glorifique ao Deus dos céus, porque socorro vem de Deus para a sua vida. Aleluia! Os que murmuraram, os idólatras, os que se prostituíram, os que adulteraram, ficaram mortos no deserto, mas aqueles que perseveravam até o fim, Josué e Caleb, saíram do Egito e chegaram na terra prometida. Glórias a Deus. Eu e você vamos chegar lá também. Você está com essa esperança? Vamos chegar lá. Nossa morada eterna não é aqui. Se você não passou no vestibular, não fique triste não. Se você não passou no concurso, não retroceda na sua fé não. Se você não alcançou seu alvo, não fique murmurando de Deus não. Sabe? Se você está doente, a igreja está orando. Se Jesus não lhe curou ainda, não desista da sua fé não. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Deus. É o Deus no momento que você está cantando, você está louvando, você está correndo, mas é o Deus quando você está deitado doente. Ele está presente lá e dizendo: não temas, eu estou contigo também. Glórias a Jesus. Aleluia. Se fortaleça no Senhor. Busque a Deus de todo o seu coração e transmita para seus filhos, para a sua geração, os feitos do Senhor na sua vida. Diga para o seu filho: meu filho, eu andava perdido, mas agora estou salvo em Jesus. Meu filho, eu ia para o inferno, mas agora eu vou para o céu. Meu filho, eu estava com um fardo de pecado, mas agora eu estou com o fardo de Jesus, com o jugo de Jesus na minha vida. Transmita para ele, para gerações seguintes, os feitos do Senhor na sua vida. Glórias a Jesus. E assim você fortalece sua família, seus filhos, sua prole. Glórias a Deus. Não podemos nos esquecer dos feitos do Senhor na nossa vida. Como esquecer aquele dia? Quem já nasceu de novo aqui? Levante a mão, dê glória a Deus. Parece que teve gente que não levantou a mão. Eu vou fazer o apelo de novo. Quem já experimentou aqui o novo nascimento? Levante a mão e dê glória a Deus por isso. Amém, graças a Deus. Melhorou bastante. Depois do culto, depois da pregação, eu vou fazer o apelo. Você se lembra daquele dia que você nasceu de novo? Do dia que você nasceu enquanto pessoa física, você não se lembra não. Você só sabe a data porque seus pais disseram: olha, você nasceu às 10 horas e 50 minutos
do dia 15 de agosto de 1999. Aí você sabe. Porque seus pais contaram para você, não se lembra não. Agora, no dia que você nasceu de novo, aí você sabe. Você sabe. Eu não sei se foi pela manhã, se foi à tarde, se foi à noite, se foi pela madrugada. Você é quem sabe. Glórias a Deus. Você é quem sabe. Cada um aqui sabe. No dia que nasceu de novo, a Rainha da Inglaterra celebrava 2 aniversários: o aniversário natalício e o aniversário do novo nascimento. Hoje a gente vê o seguinte, irmãos: a gente celebra o aniversário natalício, é uma festa muito grande, tem bolo, tem os parabéns, aquilo todo. Mas, e o novo nascimento? Eu aceitei Jesus naquela data. Não tire da sua mente, não esqueça o dia que você nasceu de novo. Lembra-se daquele momento? Eu me lembro do meu. Eu tinha 14 anos de idade. Apesar de ser criança na igreja, na escola dominical, mas Jesus Cristo foi quem disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas eu sou crente porque meus pais já eram crentes. Não, senhor. Eu sou crente, sou salvo porque já nasci. Não. Tem que nascer de novo. É preciso nascer de novo. E em nascendo de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí começa a caminhada da jornada. E nesta jornada, você vai enfrentar desertos. Você vai enfrentar cobras, escorpiões, serpentes. Você vai encontrar tempestades, você vai encontrar um bocado de coisa. Mas sabe o que acontece? É que durante o dia, uma nuvem está lá sobre você. À noite tem uma coluna de fogo. Tem sempre uma pedra que jorra água e você não vai morrer de sede. Aleluia! Deus provê maná do céu, conforme diz a Bíblia. Não era maná da terra, não foi a terra que produziu o maná, não. Foi Deus que mandou do céu para o povo. Ou seja, Deus cuida de você em todas as áreas da sua vida. E não reclame, não murmure. Glórias a Deus. Tenha um coração sempre grato ao Senhor. Senhor, eu estou passando por essa situação, mas Tu estás comigo. Não é o que o salmista diz no Salmo 23? Ainda que eu andasse, repito bem, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu vou perguntar e vocês respondem: por quê? A tua vara e o teu cajado me consolam, me dá força, me põe em pé, me dá energia para eu glorificar ao Deus dos céus. Aleluia.